Salve galera, uma boa tarde para vocês. Aqui estou eu mais uma vez, Léo Griot, em mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre Reforma Protestante Martinho Lutero, século XVI, 1517. O monge agostiniano Martinho Lutero, ele afixa na porta de uma igreja suas 95 teses, nas quais ele contraria muitas das práticas da Igreja Católica. Por exemplo, nessa época era comum os vendedores de indulgências, e as indulgências nada mais eram do que o perdão para os pecados, o perdão papal, né, para os pecados de vivos e mortos daquela época. E uma outra prática também que Martinho Lutero condenava era a venda de relíquias, relíquias sagradas pela igreja, que nós poderíamos chamar de simonia. Essas relíquias sagradas incluíam pedaços da cruz de Cristo, osso de João Batista, dentre outras coisas. Mas o que mais incomodou Martinho Lutero, de fato, foi a venda de indulgências. Ele criticou bastante isso, e ele afirmava que o Papa não tinha o poder de perdoar pecados, que esse poder era de Deus. Por consequência disso, em 1521, a Igreja Católica, o Papa, excomungou Martinho Lutero. Pior para a Igreja. Uma vez excomungado, muitos do que chamaria alemães hoje, eles apoiaram as ideias e as crenças de Martinho Lutero. Não por fé, não só por fé, claro, havia fé também, mas não só por fé. Muitos o fizeram por interesses políticos e econômicos. Nessa época, a Igreja Católica era dona de muitas terras e ela cobrava taxas. Então, muitos dos responsáveis por esses principados, ducados, eles não queriam que a igreja mantivesse essas práticas, tanto a propriedade da terra quanto a prática de cobrar taxas. Então, muitos se aproveitaram disso para apoiar Martinho Lutero em suas crenças, em sua ideia, em seu protesto contra a igreja. A partir daí, 1521, Lutero funda a sua igreja, na qual ele pregava que a salvação era pela fé, não pelas obras, não pela caridade, nem qualquer requisito desses, como penitência e coisa e tal. A fé única e exclusivamente pela fé. Na nova crença de Lutero, a igreja luterana, ele preservou apenas o batismo e a Eucaristia. O culto aos santos foi abolido, o culto à Virgem Maria. Ele questionou o dogma da infalibilidade papal. Em questão de doutrina, o Papa era considerado infalível. Ele questionou esse dogma. Ele era contrário. Um outro dogma também que Lutero questionou foi a crença na transubstanciação. Durante a missa, o pão e o vinho se transformavam no corpo e sangue de Cristo. Isso se chamava transubstanciação. E na Igreja Luterana não se acredita dessa forma, na transubstanciação. Então, esses foram alguns pontos que diferenciaram a nova igreja nascente, a igreja protestante, a igreja luterana, que não se limitou apenas à Alemanha, ela se espalhou por outros países da Europa na época. Então, essa divisão na cristandade, mais uma divisão que já havia ocorrido outras, mas a reforma protestante foi importante e necessária porque ela deu um novo dinamismo à busca do conhecimento, à leitura. Por exemplo, uma das questões que Martinho Lutero apoiava era o livre exame. As pessoas podiam e deviam ler a Bíblia e ter suas próprias convicções a partir disso. O livre exame. Então, isso impulsionou a leitura. E uma outra questão concernente a isso. Martinho Lutero, nesse período que foi excomungado pela Igreja Católica e perseguido, ele se escondeu e ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, nos cultos luteranos, a liturgia era feita em alemão, ou seja, a língua vernácula, a língua nacional. Isso ajudou muito a divulgação do conhecimento,
a divulgação da palavra. Porque como esses cultos eram na língua nacional, até as pessoas analfabetas, que na época eram maioria, elas conseguiam entender o que era dito e elas entendiam, elas acreditavam, e isso acabou difundindo o conhecimento, acabou difundindo o interesse pela busca do saber, pela prática da leitura. Enquanto que, infelizmente, a Igreja Católica permaneceu com suas missas em latim até o século XX, até o início da segunda metade do século XX, as missas católicas eram celebradas em latim, o que foi um grande erro, porque as pessoas permaneciam na ignorância, mesmo quem era alfabetizado na língua vernácula, na língua nacional, não conseguia entender o latim, né? Pouquíssimas pessoas sabiam. Então foi um grande erro da Igreja Católica, um grande prejuízo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu fiquei sumido alguns dias, mas vou voltar a gravar vídeos para vocês. Eu agradeço a paciência, vamos brincar, né? Agradeço a audiência. Simbora, até a próxima. Obrigado, pessoal.